Fala pessoal, beleza? Que bom que vocês estão aqui para mais um vídeo, mais um episódio dessa série especialíssima Para Onde Eu Vou. Nós já tivemos episódios anteriores com nossos convidados super importantes, super especiais. Nós tivemos aqui o pastor João Flávio Martinez, nós tivemos aqui o bispo Hildo Melo, nós também tivemos aqui o bispo Tarles Elias. E agora nós temos hoje, nesse episódio, temos o prazer de receber o pastor Luciano Sena, da Igreja Presbiteriana. Então, o objetivo, principalmente, desse bate-papo é ajudar muitas pessoas que já deixaram o adventismo, pessoas que estão pensando e já questionando esse movimento, e também para adventistas que estão na Igreja Adventista, talvez não tenham a intenção de sair, mas desejam conhecer o que é, de fato, uma igreja que não é a Igreja Adventista. Então, o título dessa série é Para Onde Eu Vou. E aqui não é para bater o martelo para onde você deve ir, mas abrindo soluções, abrindo opções para que você conheça um pouco mais dessas igrejas e que talvez, quem sabe um dia, você possa fazer parte dessas comunidades. E hoje o bate-papo é sobre a Igreja Presbiteriana. Eu vou chamar aqui o pastor Luciano Sena, nosso convidado mais do que especial, nosso amigo querido, o pastor Luciano Sena. Que bom que você está aqui com a gente. Obrigado pelo seu tempo, pela sua participação, pastor. Paz e graça, irmão Rodrigo. Deus abençoe, ilumine aí a nossa vida nesse momento. Deus abençoe também todos os que irão assistir esse vídeo. Amém. E confiamos no Senhor que nos ajude a ser muito claros, objetivos e simples aí para colaborar com esse propósito aí. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Luciano, explica para a gente de onde você vem, de onde você fala, principalmente, sua região, e aí fala um pouco sobre a sua igreja, endereço, como é o seu ministério e onde você está localizado. Ok, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? E nesse momento eu estou pastoreando a Igreja Presbiteriana Violetas, aqui da cidade de Sinop, em Mato Grosso. A igreja, nós temos, né, a página no Instagram, né, @IPVioletas, estão aí convidados a conhecer as características da nossa igreja. Eu também, como pastor do presbitério, sou presidente do conselho de outra igreja que auxiliamos, que é a Igreja Presbiteriana de Marcelândia, e desenvolvemos aqui o nosso ministério, né, pela graça de Deus, e vamos tentar aí expor um pouco o que a Igreja Presbiteriana tem como crença, como suas formas de governo, né, para colaborar aí nesse tema. Muito legal, muito legal. Então eu coloquei aqui embaixo para você que queira seguir, só me corrija, pastor, se estiver correto, é @IPVioletas, né, no Instagram. Exatamente. Legal. Exatamente. Obrigado. Galera que tiver na curiosidade, quer acompanhar e seguir, segue lá, IPVioletas no Instagram. Pastor, pergunta rápida antes de a gente entrar aqui na nossa sequência. Todos que já estão acompanhando a nossa série sabem que tem uma sequência de perguntas básicas, né, que são relevantes para pessoas que estão interessadas em conhecer novas igrejas, novas comunidades. Mas antes de entrar nas perguntas, conta um pouco sobre a sua história, de onde o senhor veio com relação à sua estrutura religiosa, ao seu pastorado, ou até a própria conversão. Como isso aconteceu? Rodrigo, a experiência religiosa nossa, via de regra no Brasil, né? Nascemos católicos, né? Geralmente conhecemos alguma igreja evangélica, participamos. Hoje, eu acredito quase ser impossível que alguém já não tenha frequentado alguma igreja evangélica, né? Mas de forma muito acentuada, um pouco depois da minha adolescência, entrando na juventude ali,
eu acabei me envolvendo com a Torre de Vigia, ou com as Testemunhas de Jeová. Uau. E ali, por alguns anos, né, quase uma década, caminhei com essa seita, né, com os seus pensamentos, propagando, né, os seus ensinos, até que algumas descobertas me levaram ao desligamento daquele movimento. Pela graça de Deus, um presbiteriano me convidou para ir assistir um culto, com muita dificuldade, né? Pisei ali, como a crise que toda pessoa tem quando se desliga de um movimento herético, que considera todas as demais Babilônia. Mas então eu fui ouvir uma palavra bíblica, uma exposição teológica de consistência, e o Senhor, então, quebrou o meu coração, quebrou aquela resistência, trouxe a minha esposa, na época já tinha uma filha, e então, desde 2004, nós servimos ao Senhor na Igreja Presbiteriana do Brasil. Depois, tive a oportunidade de ir para o Instituto, me preparar para o campo missionário, e desde 2010 estou também envolvido no trabalho ministerial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Interessante, interessante. Então, a origem, tecnicamente, a gente pode falar, foi com base nos Testemunhos de Jeová. E isso, de alguma forma, impactou a sua jornada com Cristo quando você deixou as Testemunhas de Jeová e passou para a Igreja Presbiteriana? Qual a diferença que você sentiu do primeiro momento para o segundo momento? Meu irmão, eu não sei como é uma atmosfera, né, do pensamento de quem foi adventista, né? Quando se aproxima de alguma outra igreja, né, da Babilônia, né? Mas no caso das Testemunhas de Jeová é quase que 100% tudo diferente, 100%, né? O que me ajudou um pouco foi, como eu disse, na minha adolescência, entre 14 anos de idade, eu frequentei igrejas evangélicas. Então, isso me ajudou um pouco depois para compreender, não totalmente, mas compreender novamente algumas crenças do cristianismo. Porém, é muito difícil, é muito difícil. Quando uma pessoa vem de uma seita, como é o caso do adventismo, ele tem uma necessidade muito grande de questões, de dúvidas serem sanadas. Existem síndromes que acompanham pessoas que vêm de uma seita, né? Ela tem aquela síndrome, Rodrigo, da equivalência, né? Se lá era verdade, aqui precisa ser a verdade também, né? Então, mais ou menos assim, no coração, se o adventismo, o Testemunho de Jeová, o Mórmon, era o único caminho da verdade, então agora a igreja que eu estou indo, a Igreja Presbiteriana, ela tem que também ter essa mesma pegada de único caminho, a verdade, e nós nos preocupamos com as doutrinas como se fossem, de fato, ingressos para a salvação, porque é isso que acontece na seita, né? Todas as suas crenças, seus ensinos, são itens salvadores para a sua caminhada. E quando ela entra numa igreja, ela busca essa ideia, ela não percebe, mas isso é quase que automático, até que isso possa ser mudado e alterado, vai tempo, vai muito de um pastor paciente, né, para ajudar novas pessoas. Então, o impacto, como você perguntou, foi profundo, e aí eu tive que ler muito, devorar muito, né, talvez até além do que era necessário, mas era o que eu buscava. Então, eu acredito que o impacto foi esse daí, né, muita exigência para a denominação, como que se ela tivesse oferecendo para mim a substituição da Torre de Vigia, né? E nós aqui agora somos o caminho da verdade. Então, eu ficava preocupado com todos os detalhes doutrinários, eu me incomodava com diferenças, às vezes, de uma igreja para outra, de uma pregação para outra, porque tinha que ser uniforme daquele jeito, né? Porque a gente confunde unidade com uniformidade, né? A seita impõe, né? A seita coloca, né? Até o estilo de falar, o jeito de vestir, né? Então, esse foi um pacto, mas graças a Deus
isso passou, né, e acompanhou por algum tempo, e depois, quando eu fui para o Instituto, isso me ajudou completamente. Excelente, excelente. E esses pontos que você levantou, pastor, são fundamentais, e eu digo assim, reais, sabe por quê? Porque realmente, quando você sai de um ambiente monolítico, que é a seita, e eu vou dar um exemplo aqui para você, bem simples. Lá na Igreja Adventista tem a tal da doxologia, né, que é a sequência dos eventos dentro do culto. Uhum. Durante muitos anos, acho que até hoje, a grande maioria dos cultos na Igreja Adventista seguem exatamente a mesma sequência e a mesma estrutura. Então, se você pegar às 11 horas da manhã, 11h30 da manhã, no horário de Brasília, e se você pudesse ter câmeras numa tela gigante mostrando o culto em todas as igrejas adventistas, você veria os mesmos atos, as mesmas sequências, as mesmas entradas de plataforma, pessoas na frente e tal. E quando você vai para a igreja de Cristo, que é fora desse movimento sectário, você vê a diversidade. Você vê diversidade de culto, você vê diversidade de pensamentos, você vê pessoas dentro da igreja que concordam e discordam em pontos A, B ou C teológicos, e nenhum deles é punido, disciplinado, ou sofre qualquer tipo vamos dizer assim, de cala-boca, entre aspas, né, dentro da comunidade. Então você começa, realmente esse sentimento que você falou é real. Essa sensação de que você está num ambiente que não vai começar a, forçar você a ser um quadradinho, né, dentro da massa. O Rodrigo, eu uma vez eu fui assistir um culto, né? Porque quando eu comecei as minhas pesquisas sobre o adventismo, né? Então eu fui certa vez numa igreja adventista, né? E eu entrei lá, eles me cumprimentaram assim: Feliz sábado, né? Eu sentei, aí outras pessoas vieram: Feliz sábado, e eu: obrigado. Começou o pessoal, aí o que estava conduzindo lá era, inclusive, num sábado pela manhã. Aí pediu, todos se cumprimentem um ou outro aí, feliz sábado, né? Aí todo mundo de novo, feliz sábado. Quando ele foi começar a pregar, ele cumprimentou as pessoas com um feliz sábado, né? E aí eu falei, rapaz, é tudo do mesmo jeito, né? Parece as coisas, né? Então deve ser assim mesmo, né? É verdade. Eu falo para as pessoas que a palavra mais dita dentro de uma igreja adventista é feliz sábado. A segunda talvez seja Jesus, mas a primeira é sábado. É muito curioso isso. Beleza, pastor, vamos lá. Senão a gente vai aqui esticar a gente tem que fazer um vídeo trazendo você para contar a tua história. A gente tem que fazer um separado só para você contar teu testemunho, porque vai ser muito bom. Porque a minha experiência e porque eu sou grato aos adventistas, né? Porque eu fui liberto das Testemunhas de Jeová, porque quando eu comecei a pesquisar, né, para explicar as doutrinas das Testemunhas de Jeová para adventistas, então eu fui pesquisar 1844. E aí eu notei que a fonte era a mesma, os princípios de interpretação foi o mesmo, e as decepções, o que se esperava era a mesma coisa. Então eu estava criticando o Chico enquanto eu estava com o Francisco, né? É verdade. Porque, na verdade, eu falo aqui no canal, né, Adventistas e Testemunhas de Jeová são primos, né? A gente fala assim, são primos, basicamente. É fácil, não. Vamos lá, então. Deixa eu trazer aqui. Então, vocês que já estão acompanhando essa série sabem que a gente vai fazer uma sequência de perguntas. Aí o pastor Luciano vai ter a oportunidade de responder e explicar um pouco sobre como as coisas acontecem, então, dentro da igreja presbiteriana. Vamos lá, então. Vou colocar aqui. Opa, aqui está o nome do pastor Tardes Elias. Vou passar aqui porque é o pastor Luciano. Ok. Vamos lá. Primeira pergunta. É uma honra muito grande trocar o meu nome pelo dele, viu? Um abraço aí, pastor. Um abraço, pastor Tarles. Nossa, vem coisa boa com o pastor Tarles em breve também. Aí. Muitas parcerias legais estão acontecendo. Legal. Muito bom. Vamos lá. Primeira pergunta. Igreja Presbiteriana, teologia e crenças. Para a sua igreja, a Igreja Presbiteriana, quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo? Muito bem. Rodrigo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela possui, de forma confessional e oficial, os símbolos de fé de Westminster, que foram produzidos lá no século XVII pelos teólogos
reformados, né? E nos símbolos de fé tratam todos esses assuntos. Então eu posso até dizer, né, com base neles aqui, dar respostas a essas perguntas, né? Então, quem é Deus, né? Segundo os nossos símbolos de fé, Deus é um espírito puríssimo, poderoso, onisciente, e esse Deus único coexiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são três pessoas distintas, mas um único Deus. Assim, quando nós falamos de Deus, nós falamos do Pai; quando nós falamos de Deus, falamos do Filho; quando falamos de Deus, falamos também do Espírito Santo. Mas quando falamos do Espírito Santo, não estamos necessariamente falando do Filho. Quando falamos do Filho, não estamos necessariamente falando do Pai. Eles são pessoas distintas, embora usufruem a mesma divindade, né? Cremos na doutrina da Trindade, expostas aí nos credos, né, de Nicéia, o credo atanasiano. Então, a doutrina presbiteriana é ortodoxa nesse ponto, né? E aí eu abro um detalhe aqui, Rodrigo, se você me permite, né? Sim, claro. A Igreja Adventista insiste em dizer que crê na doutrina da Trindade, né? Mas as minhas pesquisas e observações de algumas outras pessoas têm notado que a doutrina da Trindade, no contexto adventista, ela tem uma roupagem própria, né? E eu apresento isso, né, inclusive aqui deixa eu pegar aqui, no meu livro, né, A Conspiração Adventista, né, um livro que eu escrevi em 2014. Eu iniciei essa pesquisa sobre a doutrina da Trindade no contexto adventista e depois eu expandi num documento. Eu acho que uma vez eu mandei para você esse documento, um PDF, apresentando o seguinte, que o adventismo, por causa das visões de Ellen White, ele tem uma forma de interpretar o adventismo que, de alguma maneira, justifique os pioneiros que foram antitrinitarianos, né? Tanto que eles falam de pessoas tangíveis na Trindade, né? E também negam a geração eterna do Filho. Correto. E esse ponto é extremamente relevante porque, se eu não me engano, em 1844, foi na primeira ou segunda visão de Ellen White, 1844, ou o primeiro semestre de 1845, onde ela apresenta que teve uma visão de Jesus Cristo, e ela, em conversa com Jesus Cristo, ela pergunta, mas o Pai tem a mesma aparência física, a forma física que você tem? E Jesus fala, sim, ele tem a mesma forma física que eu, mas você não pode vê-lo. Mas ele tem cabeça, nariz, braço, etc, etc. Então, exatamente como você disse, os pioneiros tinham uma visão materialista, né, da pessoa de Jesus Cristo e também de Deus, onde o Espírito Santo, nesse caso, nem foi mencionado no começo. Exato. Rodrigo, eu já encontrei afirmações semelhantes dos Mormons. Um dos apóstolos Mormons, ele disse, de fato, que Deus ele é um ser tangível, né? Aquela questão de pensar em Deus como se fosse um ser angelical, com limitações em seu corpo e tal, né? Então, há muita semelhança, que, aliás, você trouxe para nós uma informação que a gente não sabia sobre algum parentesco, né, entre Ellen White e Joseph Smith. Sim. Mas essa pesquisa ela precisa ser aprofundada. Infelizmente, os apologistas não estão preocupados em aprofundarem esse tipo de assunto, porque ele seria determinante para muitos no que tange à ortodoxia da Igreja Adventista. Porque o que ela diz é o seguinte, quando nós percebemos apologistas adventistas como Leandro Quadros e outros, eles dizem, não, nós cremos na Trindade, nós cremos na salvação pela graça, na suficiência das Escrituras, e até tudo isso é dúbio o discurso, né? Assim como a própria doutrina da Trindade, né? Exato. Excelente ponto. E sem contar o fato, óbvio, que você já sabe, a doutrina da Trindade, no caso, com a pessoa do Espírito Santo, foi introduzida no Adventismo apenas em 1981. Então, nós estamos falando de muito tempo depois. Rodrigo, me ajude até em algo aqui. Certa vez eu li um documento de Guilherme White, filho de Ellen White.
Uhum. E ele afirma que ele estava um pouco triste, isso lá na década de 30, né? Que ele estava triste porque pessoas estavam usando os escritos de sua mãe para provar que o Espírito Santo era uma pessoa, né? Uhum. Então, assim, até hoje eu não vi ninguém do Adventismo comentar esse documento. Também não sei se ele é real. Então, fique aqui o meu desafio para você que tem escavado aí, né, esse assunto, para um dia nos ajudar a entender se o que Guilherme Miller, aliás, Guilherme White, disse nesse documento, se é verdade e se o que ele disse corresponde de fato ao que a mãe dele pensava sobre o Espírito Santo. Vale muito a pena se aprofundar nesse tema, sim. E tem um divisor de águas que foi a morte do Tiago White, né? A morte do Tiago White, o Tiago White, todos nós sabemos que era antitrinitariano. Quando ele morre, a Ellen White ela passa a tomar não vou dizer assim de forma mais aberta, ela passa a tomar a liberdade de traduzir a linguagem da Trindade mais próxima às igrejas evangélicas, com a intenção de atrair a atenção dos evangélicos. Antes ela não tinha, acho que ela era meio freada pelo marido, mas Exato. após a morte dela, ela começou a dar uma ampliada, mas a igreja não bateu o martelo. Entendi. Ok. Show de bola. Vamos lá então. Deixa eu colocar aqui mais nosso PowerPoint aqui na frente. Pergunta número 2. Então ficou muito claro com relação à ortodoxia cristã. A igreja presbiteriana, ela compreende exatamente como é descrito na ortodoxia cristã. Vamos para o próximo, então. Próximo slide. Sábado ou domingo? Como a sua igreja vê a observância do sábado uma prática central no Adventismo? Ok. Já nesse ponto será, eu acho que a diferença entre a tradição reformada, Rodrigo, e as demais linhas teológicas, né? A tradição reformada ela mantém o pensamento protestante antigo, né, de que o sábado foi substituído pelo domingo, não como uma marca da salvação, nada disso, né, nada de selo da salvação como proposto aí na visão de Ellen White, que olhou esse mandamento escrito de ouro, né? Mas a tradição reformada ela entende que no Novo Testamento a prática cristã encaminhou o domingo como sendo um dia de adoração, um dia de serviço ao Senhor, e muitos dos puritanos ingleses e outros acabaram por transferir a observância também para o domingo, né? Não olhando, mais uma vez, não olhando por uma perspectiva salvadora, né, nada disso, mas olhando naquela tradição cristã antiga, de que, diante dos relatos, né, talvez eu vou apresentar aqui algumas razões rapidamente, tá, dessa substituição. Então, primeiro, quando nós lemos o Novo Testamento, nós percebemos que os evangelhos colocam o sábado sempre numa perspectiva judaica, sempre. Os judeus acusavam Jesus por causa do sábado, os judeus faziam isso, ele curou no sábado. Então, em primeiro lugar, o Novo Testamento faz uma ligação muito clara entre os judeus e o sábado, né? Primeiro ponto. Segundo, nós notamos que no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, deu a ênfase de que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Geralmente, Rodrigo, os 4 evangelhos não repetem todos os mesmos assuntos, mas alguns assuntos importantes. E entre eles você encontra, tanto em Mateus, Marcos, Lucas e João, a menção de que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Depois Jesus aparece novamente no primeiro dia da semana. No Pentecoste, o Espírito Santo, pelos cálculos, né, dos estudiosos, aquele Pentecoste de Atos 2 caiu no domingo, portanto, o Espírito Santo é derramado no primeiro dia da semana. Temos ali, então, o primeiro batismo cristão, o primeiro sermão cristão do apóstolo Pedro, né, num domingo. Depois vemos a prática do dia do Senhor, o primeiro dia da semana, em Atos 27. Depois temos em 1 Coríntios 16, 2, se não me falha a memória, Paulo orientando para que os irmãos fizessem ali a coleta ou a oferta no primeiro dia de semana. E, por fim, a interpretação aí histórica de que Apocalipse capítulo 1, versículo 10,
seria uma expressão, né, que deu início ao termo dia do Senhor ou domingo, né, ali em Apocalipse 1:10. Né? Então, só resumindo, claro que temos outras argumentações. Então, a igreja entende que o domingo ele deve ser usado, né, para a adoração, para o serviço do Senhor e para tudo aquilo que geralmente não conseguimos fazer aí durante a semana. Excelente. Pastor, qual é a sua visão nesse assunto, nesse aspecto específico? Qual é a sua visão sobre pessoas que desejam guardar o sábado, mas não querem guardar o sábado, ou não entendem essa guarda para a salvação? Pessoas que já, vou citar aqui de forma clara, né? Adventistas que já se libertaram dessa questão, não, sábado não é para salvação, nada disso, mas, tecnicamente, eu valorizo a guarda sabática, é o meu tempo com Deus, etc. Qual que é a sua visão a respeito disso? Eu como cristão e como pastor, eu não tenho como influenciar na consciência da pessoa. Eu acho que se a pessoa acha que, se não, como você disse, não é para salvação, se ela não condena outros, né, porque Colossenses 2,16, que diz? Ninguém vos julgue por causa do sábado, né? Sim. Então, se ela não condena outros, se ela não diminui a espiritualidade de outros por causa disso, eu acho que não só esse assunto, como tantos outros, Rodrigo, tem pessoas que decidem ter um tipo de serviço, de adoração a Deus, a partir de algumas perspectivas bíblicas, porque ninguém vai negar que a palavra sábado e esse ensino está, sobretudo no Velho Testamento, né? Então, se ela acha que deve fazer isso, eu acredito que ninguém pode ferir a consciência de outras pessoas, né? Eu já vi em igreja presbiteriana irmãs que elas continuaram usando só saia e não cortavam o cabelo. Ela veio de um movimento legalista, né? Também em torno disso, a gente não pode desconsiderar que isso é um legalismo, né? Mas ela continuou e vivia em paz com outras irmãs que não se vestiam daquela forma, né? Então, eu acho que temos que respeitar, sim, a consciência da pessoa tem que ser considerada e a comunhão dela com Deus, nenhum ser humano tem o direito de colocar aí as suas opiniões, né? Colocar peso, exatamente. Muito bom, pastor, muito bom. Muito legal. Vamos para a terceira pergunta, então. Terceira pergunta, avançando aqui, deixa eu só passar aqui. Estilo de culto. Pastor, como funciona isso na igreja presbiteriana? Como são os cultos em sua igreja e de que maneira eles podem ser diferentes dos cultos da igreja adventista? Não sei se você teve muita oportunidade de ver um culto na igreja adventista. Tecnicamente é tradicional, né? Tem ali oração, não tem a música, tem a historinha das crianças, tal, aí vem a mensagem e encerra. Como acontece na igreja presbiteriana? Eu assisti o culto, né? Pelo menos aquele que eu assisti, o culto ali da igreja adventista, não vai mudar, né, tanto, né? Porque existem princípios do culto que todas as denominações cumprem, né? Que é a oração, que é louvor, confissão de pecados, pregação, né? Talvez o que vai ser diferente é o estilo musical mesmo, né? Porque dentro da própria igreja presbiteriana, há igrejas presbiterianas que são bem mais tradicionais, então usam apenas o inário, com pouquíssimas músicas contemporâneas, né? E talvez mais antigas e congregacionais. Eu conheci igrejas presbiterianas que só usam ainda o órgão, né? Ou o piano, né? Mas há outras igrejas que já têm um estilo musical mais contemporâneo, né? E isso daí talvez estranhe um pouco a alguns também, até mesmo adventistas, né? Aqui mesmo a minha igreja, a Igreja Presbiteriana Violetas, ela tem uma dinâmica na música muito mais contemporânea. Se você dá uma olhada no Instagram, vai perceber que o grupo de louvor tem caminhado com músicas... alguns vão dizer músicas mais avivadas, mas não tem nada a ver o termo, né? São músicas de autores atuais, né? Com estilos atuais e não tanto com os inários. E as músicas do inário ainda assim recebem uma nova roupagem, um novo estilo musical. Então não acredito, Rodrigo, que vai ter tanta diferença, né? A não ser o estilo musical, pelo que eu vi.
Agora, pode acontecer também que as pessoas tenham diferença na igreja adventista, e eu já não sei se tem liberdade, né? Porque, só para você ter uma ideia, eu tenho o hábito de, na Santa Ceia, servir a Santa Ceia primeiro, né? Então, o culto de Santa Ceia, nós começamos servindo a ceia. A maioria esmagadora das igrejas presbiterianas que eu conheço serve a ceia no fim. Final. Então, então vai ser um pouco disso, né? Há pessoas que colocam alguns avisos durante o culto, outros apenas após o culto. Então, eu não acredito. O que você não verá na igreja presbiteriana é testemunhos durante o culto, né? Começou o culto, vai ter as suas partes. O louvor, a liturgia, a leitura da palavra, a pregação da palavra e tal, mas não tem abertura para testemunhança, como tem em algumas igrejas evangélicas, né? Nada contra, né? Nada contra. Aliás, acho até bem interessante também. Pastor, na igreja adventista, culturalmente, abrindo aqui um parênteses com relação a essa questão do culto, existe um tipo de... Eu acho que o adventista, ele se prende, ele amordaça a sua expressão durante o culto. Como posso exemplificar isso? Vamos supor, aconteceu uma coisa na frente, lá no púlpito, uma pessoa cantou uma música, ou está louvando a Deus, uma mensagem especial, e o adventista ele assiste travado ali, ele não se expressa. Amém, glória a Deus, levanta os braços, né? Várias pessoas às vezes na igreja se levantam, reagem, né, ao que está acontecendo ali. É uma coisa muito ali estática ali. Eu sinto até E aí quando alguém solicita na frente, irmãos, podemos dizer amém? Aí sim a igreja diz amém. Mas fora do script não tem muita expressão. Como que é isso dentro da igreja presbiteriana? Como eu volto a dizer para você, isso daí vai muito do pastor, né? Tem igreja presbiteriana que segue esse ritmo também, né? Bem tradicional, sem alguma manifestação, né, das pessoas, mas há igrejas, né, que você já vê algumas manifestações, as pessoas levantam as mãos, batem palma, né? Aqui na minha igreja isso acontece. Acontece aquele momento também, às vezes, da pessoa do louvor pedir para que os irmãos se cumprimentem, enfim, né? Então, assim, vai muito, talvez, aí do pastor e a visão de culto que ele tem, a visão de liturgia, né? Então, a igreja presbiteriana, ela dá muito ao pastor local a autonomia, né? Então, por isso que você vai ver um estilo de culto numa igreja presbiteriana, ainda que siga todo aquele padrão de leitura, de oração e tal, mas você vai ver dinâmicas um pouco diferentes, porque é o pastor que é o responsável pela liturgia, né? Então, Entendi. ele tem essa autonomia. Entendi, perfeito, ficou claro. Então você vê, para quem está nos assistindo, ficou claro que mesmo que existam duas igrejas presbiterianas na mesma rua, não significa necessariamente que elas vão ser exatamente iguais. Vai depender da cultura do pastor, da visão que ele tem para aquele grupo, para aquela comunidade, e vai depender também das pessoas, né? Porque igreja é gente, né, pastor? Exatamente, é isso mesmo. Aqui mesmo, né? Aqui em Sinop nós temos a igreja central, que é uma igreja já de muitos anos de organizada, então ela tem um ritmo litúrgico, né, que já é conhecido, e é bênção de Deus, o povo serve a Deus, e o pastor que tem ido lá tem o seu estilo, né, e também aqui eu sou pastor, embora eu me identifico muito mais com o que é tradicional, mas eu percebi que a igreja, ela já tinha essa dinâmica, né, e quem sou eu para falar, não, vai ser assim, né? Então, a pegada dela continua e Deus tem abençoado. E como eu conheço outras igrejas, eu já fui pastor de igreja que nem batia palma, né? No louvor, o povo não batia palma. E eu não coloquei, né? Eu não pedi para o grupo de louvor colocar isso, porque a igreja está tranquila, está em paz, está vivendo ali, né? Aquele ritmo, né? Como eu já fui de igreja, né? Que toda música as pessoas começam a bater palma dentro da igreja presbiteriana. Legal, legal. Isso que é importante, né? Que cada canto do Brasil é diferente, as pessoas têm culturas diferentes, têm estilos diferentes, muito legal. Muito bom, pastor. Pergunta 4. Comunidade e suporte. Que tipo de apoio a sua igreja oferece para pessoas que estão deixando o adventismo
ou deixando outros núcleos sectários? Olha, Rodrigo, agora nós vamos falar de uma deficiência, né? De uma deficiência não só na igreja presbiteriana, né? Mas acredito na maioria das denominações. Mas como estamos aqui para falar da igreja presbiteriana, né? Então vamos lá. Eu não vejo que a apologética, né? Que é a atenção aí específica voltada para as seitas, tem ocupado, né, nem mesmo uma pequena parcela no ministério de muitos pastores, né? Então, muitas vezes, eles acabam não notando a necessidade de pessoas que vêm de seitas, né, que a demanda é outra, né? Na minha experiência pastoral, Rodrigo, o que eu tenho percebido? Pessoas vêm para a igreja, primeiro, por problemas familiares, então tá difícil lá em casa, vem buscar Cristo. Segundo, as pessoas vêm para a igreja por problemas financeiros, né? Tá desempregado, tá cheio de dívida, Cristo me socorra. A terceira, as pessoas vêm para a igreja por causa da enfermidade, estão doentes e querem a cura e vêm buscar Cristo. Quarto, pessoas vêm para a igreja por alguma crise existencial, né? Enfim, ela tem algo nas emoções e ela precisa disso. Quinto e último, algumas pessoas vêm para a igreja por causa de doutrinas, né? Uhum. Eu até falo para você que nos últimos anos, e eu não sei se você percebeu isso, houve um despertamento muito grande voltado para a fé reformada. Então, muitas pessoas se interessaram, né, pela tradição reformada, calvinista e tal. Então, nós temos recebido muitas pessoas vindo do neopentecostalismo, né, como da própria congregação cristã, né, de pessoas que vêm buscar a igreja atrás de uma teologia consistente. Então, ela encontra, porque a maioria das igrejas presbiterianas ela terá um pastor formado, um pastor preparado, então ela vai conceder, sim, teologia para essas pessoas. Agora, de forma específica, por causa dessa demanda que os pastores precisam, desde aconselhamento familiar, etc., etc., eu não vejo muitos pastores tão preocupados em receber pessoas que vêm de movimentos heréticos. Então, o que eu diria para essa pessoa que começa a chegar numa igreja presbiteriana e começa a fazer perguntas assim do tipo, Custódio, qual é a sua interpretação de Daniel 8,14? Ah, pronto. O pastor presbiteriano que malemar discute as questões de escatologia vai lá entender o que é que aquele camarada quer saber do chifre pequeno e etc, 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 né? Então, o meu conselho busque o seu pastor para ter teologia, para ter doutrina, tá? Mas se você perceber que seu pastor não tem respostas direcionadas, então você precisa procurar livros que tratem disso, sites que tratam disso. Não é que é defeito do pastor, mas a demanda talvez não o preparou até agora para dar todas as respostas. Eu falo isso porque eu senti isso, né? Eu lembro uma vez que eu comecei a fazer tantas perguntas para o pastor da igreja presbiteriana, aí ele saiu de férias, quando ele voltou, ele chegou com uns 25 livros. Ele chamou eu cheguei lá no gabinete dele, ele trouxe, tipo assim, eu não estou conseguindo responder tudo que você quer, mas está aqui. Mas eu gostei, porque ele mostrou que ele se lembrou de mim nas férias dele, trouxe os livros que estavam tratando dos assuntos, né? E eu acho que tem que ser assim, né? Se o pastor não conseguir, indique um livro, né? Indique sites, né? Indique os apologistas que têm trabalhado aí de forma específica. Excelente, excelente. Eu concordo. E muitas pessoas, por exemplo, eu tenho duas ou três pessoas que saíram do Adventismo e chegaram em outras igrejas, fizeram questionamentos do âmbito escatológico, não se satisfizeram e, por não satisfazerem com as respostas, ou talvez pela ausência delas, tentam falar assim, quer saber, vou voltar para onde eu estava. E aí eu falo muitas vezes, eu falo assim, gente, vocês saíram de um lugar onde tem várias coisas erradas teológicas. E muitos adventistas, pode dizer assim, 80%, precisam começar do zero. Sabe, pastor, começar do zero mesmo. Sim. Quem é Jesus? O que ele veio fazer? Qual o papel? O que significa expiação?
Os pecados foram todos cravados na cruz. Jesus Cristo venceu de uma vez. Estava consumado mesmo, como ele diz. Sabe essas coisas básicas, pastor? E é o que eles não querem, às vezes, né? Eles não querem. Para Daniel, pro chifre, não sei o que. Calma. A besta, a marca da besta, enfim, é complicado, né? Complicado. Mas, Rodrigo, infelizmente, né, você passou por isso, eu passei, apesar de uma outra perspectiva de heresias, mas é assim, né? E quando você tenta convencer ele de que isso tem que ser tratado depois, parece que ele se sente rejeitado. Foi assim que eu senti, Sim. né? Eu olhava para um lado, olhava para o outro, falei, essas pessoas não se importam o que diz lá em Apocalipse, né? Porque o segmento onde eu vim também é cheio dessas coisas, né? Então eu ficava assim impressionado porque as pessoas não sabiam o que era milênio direito e não tinha as interpretações daquelas feras do Apocalipse. Não é possível, não é possível. E aí eu comecei a notar que isso era periférico, conquanto Jesus fosse o centro. E lá Jesus é periférico, aliás, um Jesus distorcido. E o que é o centro é essas visões apocalípticas. Excelente, excelente, você acabou de dizer, exatamente. Onde você tem o centro é Cristo. Periférico é periférico, exatamente. Legal, show de bola. Vamos para a próxima, 5. Ensinamentos bíblicos. Lá na igreja presbiteriana, como a sua igreja aborda o estudo da Bíblia e quais são os métodos de interpretação usados? E aí, talvez eu entre aqui numa questão, estendendo um pouco essa pergunta, sobre a autoridade da igreja. Então, como a gente sabe, no Adventismo, a autoridade é Ellen White, como centro primário, né, da busca por interpretações, do que ela viu, do que ela entendeu, assim. Como isso acontece na igreja presbiteriana, partindo do princípio que Calvino tem um papel fundamental aí, muito importante dentro do movimento da igreja presbiteriana, assim dizendo. Ok, então vamos lá, né? Primeiro, como a igreja aborda o estudo da Bíblia, né? A igreja, ela continua com a tradicional e antiga escola dominical, né? A igreja presbiteriana, inclusive, ela tem instruções, né, da sua liderança para o Brasil todo, que todas as igrejas continuem, né, tendo escola dominical. E a escola dominical, ela é aquela tradicional escola, né, dividida por classes, né, talvez dividida por assuntos, por idade, né. Então, vou te dar o exemplo aqui da minha, né, e isso é encontrado em todas, né. Eu tenho aqui para adultos 4 classes, né, e uma classe estuda introdução bíblica, né, e nós usamos até um livro de um pastor da Igreja Batista, ali de Curitiba, um livro muito bom. Temos também a classe de aconselhamento bíblico, né? Usamos uma revista, como tratar os problemas familiares, etc, etc. E temos a classe doutrina reformada, onde tratamos do que pensamos teologicamente, e vida cristã, que também usamos o catecismo, né, de Westminster, né? E a classe de crianças, que vão estar aí divididas, né, em assuntos, aliás, em idades, né, e elas serão contempladas, né? Então, basicamente, esse é o método. E a igreja presbiteriana, ela hoje é muito conhecida por prezar no púlpito uma pregação expositiva. Por expositiva não significa apenas, né, livros inteiros, né, mas expor o texto, né, trabalhar com o texto, né, apresentar interpretações, tanto que nomes como Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, né, Heber Carlos, né, sempre vêm à tona como sinônimos desses que são referências para uma pregação bíblica, né? Então, a igreja presbiteriana é uma igreja, né, concentrada e centrada na autoridade das escrituras, né? Mas lá a pergunta continua com uma outra parte, depois você também incluiu a questão de autoridade, né? Só me ajuda. Aí, fazendo um comparativo, excelente essa primeira parte, e a segunda parte era falando do ponto de vista, quando a gente fala de estudos, né, quando a gente fala de metodologia, etc., vem à tona sempre a questão de quem é a autoridade do ponto de vista teológico dentro da igreja. E aí, no caso, a gente sabe que no Adventismo, Ellen White, e Ellen White é considerada como inerrante e infalível.
dentro do Adventismo. Inerrante porque nenhum dos escritos dela até o momento foram corrigidos pela própria organização, e infalível porque eles são considerados como vindos diretamente de Deus. No caso da Igreja Presbiteriana, como isso se refere a Calvino? Ele tem a mesma posição que Ellen White no Adventismo? Então vamos lá, né? Métodos de interpretação, só lembrando sempre, né, que é o histórico gramatical, né, levando em conta aquilo que é chamado também de analogia da fé, né, que escritura interpreta a escritura. Então é um método de interpretação que os intérpretes presbiterianos apresentam para se orientar, né? Quanto ao que é oficial na Igreja Presbiteriana, Rodrigo, vamos esclarecer de forma bem direta, né? Já que você menciona João Calvino. João Calvino é um personagem importante não só para o presbiterianismo, mas para a Reforma Protestante e até mesmo para quem não gosta de João Calvino, é necessário estudá-lo, né? Então, olhamos para João Calvino como um reformador com uma imensa capacidade teológica de interpretação, né? Então, olhamos para a autoridade dele na interpretação bíblica, não que ele era revestido de iluminação, ainda que pensamos que Deus usou ele como usa tantos outros, como usou Lutero, como usou outros reformadores e como usa hoje todo o servo de Deus piedoso. Então, a referência de Calvino é porque ele é um reformador muito importante para o período e caminhou numa interpretação bíblica se desprendendo de Roma, que era muito alegórica, muito ligada ao papado, e Calvino mostrou um caminho de interpretação que é reconhecido por vários, que ele era um excelente exegeta, né? A sua influência, então, se estendeu em teólogos posteriores que foram melhorando, né, sim, a sua perspectiva. Ele não é, vou repetir aqui, nenhum profeta, ele não é nem inspirado, né, conquanto compreenda-se aí todos esses termos da forma com que o adventista coloca, compreenda, né? Não é inerrante, tá? Então veja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem como símbolo de fé, eu mostrei aqui para você, né, os símbolos doutrinários, né, chamado de Westminster, né? Na Constituição da Igreja Presbiteriana, né, tem aqui o manual presbiteriano, é colocado que a exposição doutrinária, a nossa única regra de fé e prática é a Escritura Sagrada, a Bíblia, e a exposição doutrinária oficial são os símbolos de fé de Westminster. Não é mencionado o nome de Calvino, nem das Institutas, nem de um livro, tá? Tanto que eu posso mencionar aqui para você. Calvino, ele foi contra batizar pessoas que vinham da igreja de Roma, certo? Uhum. A igreja presbiteriana batiza, né? Então, e aí? Se ele é para nós um inspirado, iluminado, né? Como alguns tentam, né, colocar em nós essa marca, nós não iríamos desobedecê-lo num ponto tão fundamental, né? Acreditamos que ele acertou muita coisa, mas errou. Ele, como ser humano, pecou, falhou, né? Ele teve seus excessos, seus pecados, né? Que esperamos que ele tenha se arrependido também, tanto quanto todos nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, né? Mas isso é um mito, é um engano, né? Tanto que quando uma pessoa uma vez disse assim, olha, vocês seguem Calvino, assim como os metodistas seguem Wesley, os luteranos seguem Lutero, né? Aí eu perguntei para ele, né? Qual dessas igrejas, por exemplo, no caso da minha confissão de fé de Westminster, qual dessa está o nome ou de João Calvino ou de John Knox, que é o fundador do presbiterianismo mesmo, né? Mas as crenças oficiais adventistas têm o nome de Ellen White. É a única que se coloca como cristã, que coloca no seu corpo doutrinário o nome de um dos seus fundadores. Nenhuma outra faz isso, né? Então tem lá, acho que a crença número 18, o nome de Ellen White como a manifestação do espírito de profecia. Isso não tem em nenhuma igreja bíblica, séria, protestante, que também respeita a tradição dos reformadores, mas isso é fora de cogitação. Sem contar o fato de que o batismo no adventismo é condicional à crença em Ellen White, né? Também tem
Uhum. esse agravante, né, que vem junto no pacote. Excelente. Exato. Boa explicação, pastor. Muito obrigado aí pela exposição nesse tema. Vamos para a pergunta 6. Profecia e escatologia. A gente abordou um pouquinho antes, mas vamos aprofundar um pouco mais sobre essa questão. Qual é a visão da sua igreja sobre as profecias e escatologia, temas frequentemente enfatizados no Adventismo? Muito bem. Eis aí um assunto espinhoso, né? Os reformados, né? Os presbiterianos não são dados muito às interpretações proféticas, né? Ah, isso tem, né? O entendimento. Por exemplo, a editora da Igreja Presbiteriana, Cultura Cristã, ela tem uma coleção de livros que explicam o Novo Testamento e tem um livro lá que explica o livro de Apocalipse, né? Tem o Mais Que Vencedores, de William Hendricks, tem a Bíblia e o Futuro, de Anthony Huckman, tem, né, o comentário de Apocalipse, do Simon Kistemark. Então, todos esses apresentam interpretações como o próprio Daniel, né? Mas, qual é a linha que os reformados ou os presbiterianos no Brasil seguem hoje, né? Por que eu digo seguem hoje, ô Custódio? Eu noto, quando eu começo a ler sobre isso, que no passado houve outras linhas, né? Por exemplo, hoje, entre os presbiterianos do Brasil, o pensamento dominante do milênio é o amilenismo, ou seja, não haverá um milênio na Terra, certo? Mas há 200 anos atrás, o pensamento dominante entre os presbiterianos era o pós-milenismo, né? Então, eu noto que houve, né, mudanças, né, por causa de algum intérprete em certa época que, como aqui no Brasil mesmo, né, os pastores foram muito influenciados pela teologia sistemática de Louis Berkhoff, que é um amilenista, né? E esses outros intérpretes também que eu coloquei aí. Então, a igreja, quando ela vai tratar esses assuntos, ela não tem uma doutrina, digamos, oficial. O que é certo na escatologia presbiteriana? É certo o seguinte: Jesus vai voltar, Jesus vai ressuscitar, arrebatar a igreja e ressuscitar os mortos, ele vai julgar os ímpios e ele vai iniciar o estado eterno. Isso daí está certo na escatologia. Agora, todos os detalhes, nós encontramos algumas linhas, né? Então, é dominante que os presbiterianos são pós-tribulacionistas, ou seja, Jesus volta depois da grande tribulação. Não há o arrebatamento secreto, né? Esse é um pensamento mais recente no contexto evangélico, né? Os presbiterianos não pensam assim. E a maioria hoje não pensa que o milênio vai ocorrer de forma literal em Israel, mas a maioria pensa no amilenismo, né? Eu mesmo não sou, particularmente, eu não sou amilenista, né? A minha posição é muito mais próxima do pré-milenismo, né? Mas também, como é uma posição que tem seus problemas, então, quando eu vou tratar de um assunto como esse, eu apresento as três posições: amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, e deixo que as pessoas, então, pensem, lembrando sempre que há outras implicações doutrinárias que podem levar à negação de uma das posições, né? Então, não há um pensamento muito exaustivo, mas lembro, não é porque não haja interpretação, né? Mas alguns, como o comentário do Hernandes Dias Lopes mesmo, do livro de Apocalipse, você nota que ele mistura ali o idealismo. Ele não é nem historicista, ele não é nem futurista, embora em alguns momentos ele mas ele é mais idealista, em que apresenta o Apocalipse como tendo utilidade para todos os momentos da história, mas aparentemente terá um clímax, né? Terá um clímax isso. Então, eu poderia colocar dessa forma aí o assunto tão espinhoso para o adventismo. O que ele vai sentir é que esse assunto não é tão importante para o pensamento presbiteriano. Tão importante como eles tratam, né? Não que não seja importante, mas como eles tratam. Esse assunto não é o motor primário do movimento, no caso o adventista é o motor primário, o fim do mundo é o motor principal, né?
Uhum. O lance, muitas pessoas se enganam, eu preciso falar isso, que a pessoa fala, não, Adventista do sétimo dia porque nós cremos que Jesus vai voltar, nós cremos que Jesus virá. Então, por isso que nós somos adventistas. Mas o grande centro do adventismo é o fim do mundo. É o tal do grande conflito, decreto dominical. E as pessoas vivem nessa expectativa. No entanto, eu tenho notado, pastor, recentemente, eu não sei, talvez seja por conta da internet, né? Nós vivemos um período dentro da igreja antes e depois da internet. E cada vez que eu vejo mais, eu não sei se você tem a mesma impressão, as pessoas acham todos os símbolos que aparecem na televisão, nos eventos, nas esquinas, no jornal, as pessoas tiram print, tiram foto, falam aqui, ó, tá aqui o sinal que está escrito em Apocalipse. Aí aparece um cavalo andando lá de costas brancas, tá aqui, ó, essa aqui é uma profecia se cumprindo. Isso tem se multiplicado num volume tão grande e eu acho que tem causado muito mais confusão do que trazido paz para as pessoas. Exatamente, né? Aí é nesse ponto em que eu acho que a responsabilidade escatológica da tradição protestante antiga é mais saudável, né? Porque ela, apesar de levar em consideração todas as profecias, ela reconhece que há dificuldade nossa em interpretar tudo, né? Então nós temos que esperar um pouco mais, algumas coisas acontecerem, né? E cremos que o Senhor, ele naquele momento vai iluminar o coração dos fiéis para entenderem, olha, é por esse caminho aqui, vai por ali, porque senão nós vamos viver aí, como você mencionou, né, olhando um símbolo aqui, um acontecimento ali, tentando mapear, né, tudo que acontece no mundo, e nós acabamos sofrendo, né, com isso. É um peso, né, é um peso, mais ou menos como acontece em batalha espiritual, em pessoas com superstições, né, e ficam muito estressadas, né, É diante verdade, disso. Né? é verdade, é verdade. Muito legal. Vamos lá. Pergunta número 7. Saúde e estilo de vida. A igreja presbiteriana, no caso, tem alguma orientação específica sobre saúde e estilo de vida, como os adventistas do sétimo dia geralmente colocam na ponta, né, do diálogo teológico também, a questão da suposta mensagem de saúde, né? Não, não. A igreja presbiteriana, no máximo que você vai encontrar aquelas orientações do Novo Testamento para você não ser glutão, para você fugir da bebedeira. Essas são as orientações bíblicas de saúde que temos, né? As demais, a graça comum de Deus apontou os médicos, os especialistas, e como disse Jesus, os doentes precisam de médicos, né? Então, a igreja ela não entra nesses detalhes, né? E isso porque, no caso do Adventismo, começou mesmo com Ellen White ali, com seus plágios, na verdade, né? Não com suas visões, né? Mas a Exatamente. igreja presbiteriana não tem, além dessas menções que eu coloquei aí, né? Agora, quanto ao estilo de vida, que é a parte inicial da pergunta, é o estilo de vida cristão, que imite Cristo, que viva uma vida de santidade, de obediência a Deus, né? Que honre o nome de Cristo, o Evangelho. Então, o estilo de vida tem que ter a ética cristã, né? Quanto à questão da alimentação, não há nada aí nessa direção, não. Legal, legal. Bem claro. Então, para todos vocês que estão assistindo, você vê que a orientação, percebe que a orientação está diretamente ligada à escritura. O que a escritura fala, ela avança, o que não fala, freia, não adiciona nada a mais. E principalmente no contexto do Novo Testamento, pastor, sobre a questão da igreja agora, né, que são cristãos que não eram judeus, pessoas que vinham de todas as partes do mundo, que não compartilhavam os costumes e tradições judaicas, no que tange também a questão da carne de porco, né, que o Adventismo coloca como sendo um pilar, né, até um pilar teológico, muitas vezes, não tem nenhum problema. O presbiteriano vai comer uma pizza de pepperoni, vai dar glória a Deus e segue em frente. Exatamente, né? E não vai ter tuberculose, né? Como dizia Ellen White, né? Se comer carne de porco. Isso daí, né? Exatamente, exatamente. Vamos lá, número 8. Relações com outras igrejas. A sua igreja participa de diálogos e atividades com outras denominações e igrejas cristãs? E aqui a gente pode citar, não apenas no caso, né, a questão adventista, mas igreja batista, igreja metodista, igreja batista metodista, igrejas anglicanas, por exemplo, né, igrejas luteranas.
como funciona esse diálogo? Existe algum diálogo, uma conversa entre vocês? Sim, a igreja presbiteriana, ela, dentro do arraial, vamos dizer aí, do arraial evangélico conservador, eu acredito ser a igreja mais, olha, cuidado com o termo, tá? Ecumênica. Vou repetir, dentro do arraial evangélico conservador ortodoxo, a igreja presbiteriana é uma igreja que mantém relacionamentos com outras igrejas de forma muito suave. A igreja presbiteriana apoia sociedades bíblicas, né? A igreja presbiteriana, ela recebe pessoas de outras igrejas sem a necessidade de igrejas evangélicas, né? Sem a necessidade de um novo batismo, né? Então, assim, o relacionamento, né, é perfeito. Domingo mesmo, né? Tanto domingo passado como retrasado na nossa igreja, tivemos visita de um pastor batista, né? Convidei ele para fazer a oração de encerramento. Então, assim, nós somos muito abertos, né? Agora, nós não temos relacionamentos com movimentos heréticos, né? Então, você não vai ver a Igreja Presbiteriana do Brasil, que aqui no Brasil é uma igreja conservadora, né? Ela não vai caminhar em encontros com o romanismo, com segmentos liberais, né? E nem com seitas. Então, o que eu posso dizer para você é que ela é fechada em relação a segmentos heréticos, mas ela é aberta em relação a outras igrejas e outras denominações, né? De raízes reformistas, né? De raízes evangélicas, não precisa nem ser somente reformado. mas... Exatamente, né? Que seja evangélico, que confesse Jesus, a graça dele, a escritura como única regra de fé, a doutrina da Trindade, né? Que, enfim, não tem problemas. Então, a igreja presbiteriana, ela, inclusive, quando nós vamos ministrar a ceia, a orientação que é repetida por quase todos os pastores presbiterianos é essa. Você que está nos visitando, que serve a Cristo em outra denominação, se você está em perfeita comunhão, está em paz com Cristo, essa mesa não é da igreja presbiteriana. Essa mesa é do Senhor, então pertence a todo crente, né? Então, convidamos a todos assim a participarem. Legal. Uma pergunta rápida. Existem igrejas, por exemplo, igrejas batistas, igrejas, no caso da igreja metodista, se não me engano, pratica a ceia todos os domingos. No caso da sua igreja, a prática da ceia é todo domingo ou você intercala, ou é uma vez por mês? Como é? Não, é uma vez por mês, né? Uma vez por mês, mas por decisão prática mesmo, né? Não tem base bíblica para dizer que tem que ser uma vez por mês. Eu acho que até deveria ser todos os domingos, né? Mas há um consenso nacional para que seja uma vez por mês. Mas eu mesmo, para você ter uma ideia, né? Como tem 2 cultos aqui na minha igreja, então nós temos a ceia no culto das 5, no culto das 7, e depois, quando eu vou para outra igreja, então lá tem a ceia no segundo domingo, e lá eu também participo, e os presbíteros que vão comigo também participam. Então, não tem uma regra assim, mas o que é comum é uma vez por mês. Uma vez por mês, legal. Muito bom, muito bom. Pergunta 9, pastor. Predestinação. Vamos entrar aqui nesse tema, que é um tema bastante comum quando se trata da igreja presbiteriana. Como a teologia da predestinação, da eleição, impacta a experiência cristã na igreja presbiteriana? E aqui quem está falando é uma pessoa que é leiga na teologia da predestinação, eu entendo, óbvio, por cima, né, bem na ponta de cima do iceberg, mas como essa questão da predestinação, que é um item que muitas vezes se torna um item de bastante debate entre as igrejas. Como que isso impacta? Como é isso na prática, na verdade? Ok, então só lembrando, né, que Efésios capítulo 1 e o versículo 3 vai dizer o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos
por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Né? Efésios 1, do 3 ao 5. Né? Então, esse é um texto, né, que ensina a doutrina da predestinação. Há outros. Então, a concepção da doutrina da predestinação, Rodrigo, é aquele entendimento que nós temos, à luz desses textos e de outros, de que antes da fundação do mundo, Deus decidiu, né, eleger dentre a humanidade caída em pecado aqueles que não resistiriam ao evangelho, né? Porque compreendemos que todos estão em pecado, então a oferta do evangelho é dada a todos, né? A pregação é dada a todos. Mas por causa do pecado, todos rejeitam. Romanos capítulo 3, do 10 em diante, diz que não há quem busque a Deus. Então a doutrina da eleição vai apontar aqueles que Deus vai quebrar a resistência e eles vão aceitar o evangelho, e o evangelho então vai transformar as suas vidas, né? Para serem crentes em Cristo Jesus. Basicamente, essa é a doutrina da predestinação. E como isso influencia, né, na vida diária? Foi essa a pergunta, né? Sim. Como isso impacta a experiência cristã na igreja presbiteriana? Meu irmão, isso vai apenas fortalecer a nossa confiança de que o Senhor vai sustentar a nossa salvação, né? Nós falhamos, nossa fé, ela em alguns momentos vai errar, né? Nossos passos, em alguns momentos, vão tropeçar, mas a doutrina da eleição me ajuda a olhar para o Senhor como aquele que, por sua graça, vai continuar me sustentando, né? De forma alguma é uma desculpa para o pecado, de forma alguma é uma desculpa para uma vida relaxada. Ao contrário, né, nós cremos que um dos sinais da eleição e da predestinação é uma vida que honra a Deus, uma vida de santidade. Então, de forma direta, o que eu posso dizer para você é que naqueles momentos de angústia e de tristeza, em que você olha para você e fala, Senhor, eu não tenho condições, eu não consigo, eu sou fraco, eu sou pecador, essa verdade vai me sustentar com a voz graciosa de Deus, de que não depende tanto da força que eu seguro em suas mãos, mas sim da força que ele segura em minhas mãos, né? Rodrigo, eu não sei se você tem filho, mas se você for atravessar uma avenida com o seu filho pequeno, e você vai dar a mão para ele, você vai dizer para ele, segura na minha mão, bem firme. Porém, você sabe muito bem que se seu filho tropeçar e cair ali no meio da avenida, é a sua força que vai mantê-lo seguro, né? Não a dele, né? Então, nós temos isso nessa compreensão. Deus nos diz, faça tudo, obedeça de todo o coração, cumpra com todas as energias de sua alma, mas, por fim, quem nos manterá de pé é o Senhor. É isso que a doutrina da predestinação faz conosco. Interessante. Pastor, eu vou fazer uma pergunta de uma pessoa que não é eu não sou teólogo, né? Tenho estudado bastante, aliás, uma das formações que eu tenho buscado é a formação de uma fase da igreja primitiva cristã como um todo, mas a pergunta que eu vou dizer aqui agora é uma pessoa realmente leiga, né, nessa questão. Quando eu olho para a predestinação da igreja presbiteriana, eu tento ilustrar exatamente como eu faço aqui no canal, de uma forma bem, bem simples na minha mente, né? Eu vejo dois cenários. Imagina o seguinte cenário, e aí eu coloco você para explanar. Existe um cenário de uma igreja lotada de pessoas presbiterianas ou cristãos, e tem um presídio cheio de presidiários, certo? Quando se trata da predestinação, existem predestinados em ambos os ambientes? O que a igreja presbiteriana entende? Existe um presídio cheio de pessoas condenadas por qualquer ato, roubou uma galinha ou assassinou uma pessoa. Certo. Existem crentes dentro de uma igreja, servindo a Deus, ali de coração, buscando a Cristo. Existem predestinados e não predestinados em ambos os ambientes? Sim, o Rodrigo, mas nós temos que dizer o seguinte, a predestinação, ela é uma garantia, preste bem atenção aqui, né? É uma garantia de que a pessoa vai se render a Cristo, ela vai se arrepender de seus pecados, ela vai mudar de vida, com raras exceções, como o ladrão da cruz, tá? Mas, assim,
foi como eu mencionei para você, uma das marcas da eleição ou da predestinação é que essa pessoa vai confessar Jesus, vai ter uma vida de arrependimento, de transformação. Então, quando alguns dizem, olha, então quer dizer que a pessoa é predestinada ou eleita, ela pode fazer o que ela quer? Não. A Bíblia me mostra que quando a pessoa ela é eleita e ela encontra Cristo, haverá mudança na sua vida. As coisas anteriores passaram. Então, assim, lá no presídio vai ter eleito, ele vai se arrepender, ele vai se converter a Cristo, como sabemos que há pessoas ali que se convertem, como sabemos também que dentro da igreja não há convertidos, não há pessoas genuinamente crentes, né, que estão ali por alguma razão ou outra. Então, a predestinação, o que ela garante é que pessoas encontrarão Cristo e serão genuinamente convertidas, porque diz a Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, que ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Interessante, interessante. Então, e não existe nenhuma forma de um ser humano saber que ele é predestinado. Essa é da uma consciência própria dele. Eu sou predestinado. O que eu tenho para dizer para você é que as pessoas que têm convicção de sua salvação, ela está nessa linha daquilo que chamamos de eleição. Né? Agora, há irmãos de denominações que não ensinam a predestinação que têm convicção de sua salvação. Não tem? Você conhece crentes hoje, graças a Deus, os adventistas não podem ter muita certeza, né? Mas, assim, há crentes que falam, não, eu tenho certeza da minha salvação. Por que ele tem essa certeza? Será que ele tem a certeza pelas suas próprias forças ou porque a graça de Deus no seu coração dá a ele essa convicção? Como diz Romanos, né? O Espírito de Deus testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus, né? Então, é por aí que nós pensamos em predestinação. Última pergunta. Você considera que a palavra predestinação é uma palavra correta para ser utilizada nesse contexto? Ou é uma palavra que força interpretações adjuntas? Eu, com todo respeito, né, às outras tradições cristãs, né, eu acredito que a predestinação, esse termo que aparece na Bíblia algumas vezes, só pode ser compreendido corretamente na perspectiva reformada. Porque o termo predestinado significa o quê? Destinado antecipadamente, certo? Então, quando que isso aconteceu? As afirmações bíblicas dizem que é antes da fundação do mundo. Né? E coloca em base individual ali, ele nos elegeu, né? O Paulo diz, né? Ele me amou e se entregou por mim, né? Então, assim, olhando para o termo, né, com todo respeito, é claro que a tradição arminiana e wesleyana também usa esse termo em suas perspectivas teológicas, mas eu acredito que o termo em si ele é mais satisfatório dentro do pensamento presbiteriano ou reformado. Entendi. Perfeito. Perfeito, pastor. Vamos avançar para a pergunta 10. Participação da comunidade. Como os membros podem se envolver e participar ativamente na comunidade da igreja? E aí eu digo do ponto de vista assim, voluntários. Vamos supor, eu vou criar um exemplo aqui, né? Cheguei na igreja presbiteriana agora, te conheci lá na sua igreja, pastor, olha, quero frequentar a sua igreja, o que tem aí para eu fazer? Me fala aí, posso te ajudar em alguma coisa? Posso ajudar a igreja em algum setor? Como funciona esse envolvimento dos membros dentro da igreja? Ótimo, né? A nossa comunidade aqui, ela é muito atuante, né? Nós temos vários ministérios, então, como é que você pode trabalhar numa igreja local? Primeiro, temos os ofícios, né? Ou aqueles oficiais da igreja, que é, eventualmente, ou você ser eleito um presbítero ou ser eleito um diácono, né? Quem elege é a igreja local, por eleição mesmo, né? Vem um dia de assembleia e aí, se você é membro da igreja há mais de um ano, tem um bom testemunho, você pode ser eleito para ser presbítero da igreja por 5 anos, né? Ou diácono por 5 anos. Então, em primeiro lugar, e aí desempenhar aquilo que é próprio desses ofícios. Depois disso, há sociedades internas, né, ou ministérios internos. O grupo de mulheres, dos jovens, adolescentes, ministério infantil para dar aula para as crianças,
professores na escola dominical, grupos, né, familiares. Há muitas igrejas que implantam grupos pequenos, tendo liderança, né? Então, eu garanto para você que trabalho tem, né? Vai muito também da visão da liderança, né? Como inserir novos, né? Um grupo de louvor, por exemplo, talvez você tenha capacidade musical. Aqui, graças a Deus, nosso grupo de louvor é tão grande, vamos dizer assim, que para repetir uma escala demora 3 semanas, né? Uau. Então, isso é muito bom, né? Os diáconos, enfim, né? Então, tem muitas formas de trabalhar, né? Agora, mesmo que não tenha algo de forma direta, todo crente ele tem um trabalho, digamos aí, primário, instituído por Cristo, que é evangelizar, que é discipular. Então, quantas pessoas no trabalho, na escola, entre os parentes, você pode ensinar o evangelho? Você não precisa de um pastor dizer para você fazer isso ou autorizar você a fazer isso. É sua obrigação como cristão, né? Então, trabalho tem bastante. O campo é grande, né? O campo é grande. Fora que há também a possibilidade, como há em muitas igrejas presbiterianas, pessoas que começam trabalhos sociais, né? Gente que quer dar aula para idosos, pessoas que querem dar aula de futebol, enfim, tem outros meios também. Eu conheço várias igrejas presbiterianas que têm trabalhos sociais assim, que também é abençoador para a comunidade. Legal, muito bom, muito bom. Tá, então, você que está assistindo tem espaço para sua participação, principalmente eu digo isso dentro do contexto adventista, onde o voluntariado é 99,99% do motor da igreja. Ali o único que realmente recebe um pagamento é o pastor, todos os demais são voluntários, né? Então, eu vejo muitas pessoas saindo do adventismo e às vezes sentando lá no fundo da igreja, mudou para a igreja presbiteriana, por exemplo. Aí fica acanhado lá no fundo, não sei o que eu faço, se eles vão me aceitar, porque eu vim de uma seita, então será que eu posso, eu tô apto para segurar a salva, pegar o microfone. Tem muita gente, pastor, que sai com esse pensamento, fala assim, olha, melhor eu ficar quieto aqui para ninguém me perceber, sabe? É verdade, né? Ele quer ficar um pouco na dele, até observando, né? Por um tempo isso até pode ser compreensível, né? Mas depois não adianta querer enterrar talento, não, né? Não adianta se esconder, né, pastor? Vamos para a próxima. Abordagem a dúvidas e questionamentos. Isso é bastante comum, a gente falou um pouquinho também, né? Deu uma pincelada. Como a sua igreja lida com as dúvidas e questionamentos teológicos dos membros? E não só, óbvio, né, de membros de seita ou outros movimentos, mas chegou com uma dúvida. Acho que o pastor pregou alguma coisa errada, acho que o presbítero está falando uma coisa que não é bíblica, pastor. Como fica essa questão dessas dúvidas? Ele tem espaço para conversar, para falar? Olha, em seita, isso é inadmissível, né? Isso, qualquer dúvida de qualquer cabelinho de rã, né? Um cabelinho de rã ali já dá problema, né? Isso eu digo por experiência e por acompanhar aí seitas nas minhas pesquisas, né? Em igrejas bíblicas saudáveis, isso não é um tabu, né? Há pessoas que não entendem tudo aquilo que é colocado, não concordam. É claro que não vivem causando confusão interna, né? Mas, veja, por exemplo, né, no caso da igreja presbiteriana, nós temos sempre pessoas que não concordam muito com a doutrina da predestinação, né? Não são muitas, mas sempre há pessoas, né, gostam da igreja, vivem, mas vai falar, pastor, esse assunto não me entra na cabeça, mas eu confio em Deus e amém, né? Há pessoas, por exemplo, que vêm de movimentos pentecostais, né? E aí não vê a igreja presbiteriana, pessoas falando em línguas, profetizando, né? E aí elas falam que acreditam na continuidade dos dons, irmão, pode crer, né? Mas o estilo da igreja não trabalha nisso, né? Então, essas pessoas, elas convivem tranquilamente, né? Eu tive até recentemente uma situação de um casal que não concordava, né, exatamente com esses dois assuntos, decidiram ir para outra igreja. Deixamos muito bem claro, aqui é a sua casa, vocês venham nos visitar quando quiser, inclusive vinham em eventos, né, muito bem tratados, né? Nós concedemos carta de transferência para outras denominações,
continuam sendo nossos amigos, mas passou com o tempo, essa pessoa voltou pela amizade que tinha, convivência, né? E está vivendo tranquilo, né? Então, assim, o que eu quero destacar é que a única coisa que não vai ser compreendida ou aceita é se a pessoa, ela com as suas limitações, querer causar divisão dentro da denominação, né? Isso ela vai criar um ambiente muito ruim. Agora, que ela tenha dificuldades ou não concorda, isso é natural, pode acontecer, né, com vários outros assuntos. Eu acabei de mencionar aqui para você, por exemplo, que a maioria dos pastores presbiterianos, a maioria esmagadora, são amilenistas. Eu não sou, né? Mas eu não vou ficar causando aqui guerra dentro da igreja presbiteriana por causa disso, porque eu sei que o pensamento dominante é aquele, não é uma heresia, o amilenismo não é uma heresia, eu acredito que há limitações, como há pontos positivos nessa escola, então é assim, né? Dessa forma que tratamos aí. Pensamento diferente não causa, vamos dizer assim, não coloca um alvo nas costas do membro, né? Que é o que realmente acontece. Ela, por exemplo, ela vai se tornar membro, ela sabe, a igreja presbiteriana, ela tem o governo, né, por meio de presbíteros, ela tem, né, a confissão de fé de Westminster, pensa assim, você está vendo que é assim que a igreja pensa? Sim, eu não compreendi tudo isso, ou esse ponto para mim não está claro, mas eu entendo, quero conviver com vocês, quero servir a Deus com vocês, quero abençoar a vida daqueles que eu puder, amém, né? Não tem dificuldade, né? É porque a salvação, ela não pode estar ligada a uma compreensão literal de todas as doutrinas, porque aí nós vamos tornar a salvação por meio do conhecimento, e não é. A salvação é confiar plenamente nos méritos de Cristo. É isso que nós temos que começar, né? Exatamente. Muito legal. Pastor, faltam só mais 2 perguntas, talvez. Acho que essa é a penúltima ou antepenúltima. Crianças e jovens, esse é um tema bastante importante para famílias, né, que estão nesse período de transição ou estão buscando uma nova igreja. Como a igreja atende às necessidades espirituais das crianças e dos jovens? A gente falando de jovens ainda, você pode ter certeza que é um assunto ainda mais delicado, né? Como no tempo que nós vivemos hoje, para a geração que existe hoje, abordar tantos temas teológicos que talvez estejam sendo colocados para debaixo do tapete, né, pastor? Exatamente, né? Então, primeiro, das crianças, né? A igreja presbiteriana, como eu mencionei, escola dominical nossa é prioridade, né? Então, atividades, programações para as crianças, né? Aqui, a nossa igreja aqui é uma igreja muito abençoada e muito fértil. Nós temos aqui mais de 40 crianças, né? Uau! Inclusive, se você entrar no YouTube aí desse fim de semana, acho que já tem aí a apresentação das crianças pelo Dia dos Pais, que é no próximo domingo ainda. Então, assim, o trabalho e a atenção dada às crianças nosso não é só pelo fato do valor das crianças, como é também, mas porque nossa compreensão é que as crianças estão incluídas na aliança, né? E aí, como você sabe, né, até um assunto também polêmico, né, a igreja presbiteriana batiza crianças, né? Porque entendemos que elas fazem parte da comunidade visível. Então, quando um pai apresenta seu filho para ser batizado, um dos compromissos que ele tem diante da igreja ali é ensinar a Bíblia para o seu filho, trazer seu filho à igreja, né? E a igreja ter a responsabilidade de ser exemplar também para as crianças. Então, o ensino, o trabalho com crianças, inclusive nós temos uma sociedade interna chamado de UCP, né? A União de Crianças Presbiterianas. E isso é base nacional, mas algumas igrejas locais só têm ministérios infantil também, né? Mas trabalho o mesmo com os jovens, tem também o grupo de jovens, né? Mas aí, como você disse, o desafio é maior, né? Aqui nós começamos estudos teológicos com o grupo de jovens, mas é um momento muito desafiador mesmo, né? Os jovens continuarem sendo crentes em Cristo por tudo que está sendo demonstrado e oferecido no mundo, né? É desafiador, é desafiador. Você tem, dentro do seu ministério, vivido experiências de aconselhamento para jovens ou de pais que estão passando por dificuldade com os jovens? Você vê isso acontecendo na realidade da igreja? Sim, embora aqui não tanto, né, graças a Deus, mas a realidade
que temos visto, acompanhado de outras igrejas e outros pastores também, né? Muitos jovens estão abandonando, né, o caminho do evangelho, né, pelas alternativas que surgem, principalmente no período aí de faculdade também. Mas não porque a fé cristã é fraca, não isso. A realidade é que nós estamos deixando os nossos adolescentes e jovens sem preparo firme das Escrituras. E quando eles chegam lá, eles vão ser questionados, e nós estávamos tão habituados só a ficar contando a história de Noé para as crianças e para os adolescentes, entendeu? Eles vão chegar lá e eles não terão argumentos. Então, eu acho que os pastores e as igrejas têm que preparar melhor as crianças e os adolescentes para quando chegarem na idade aí da juventude e da faculdade, eles terem convicções e assim enfrentarem os desafios, porque os pastores e os pais não estarão lá. Então, eles deverão dar testemunho de Cristo ali. Então, isso precisa a igreja corrigir e investir neles antes, né? Então, esse é o ponto. É preventivo, né, pastor? Preventivo. Exatamente. Vamos lá, pergunta 13, se eu não me engano, essa é a última. Dinheiro. Um assunto bastante importante aí dentro do contexto de igrejas. Como sua igreja trata a questão dos dízimos e ofertas? É obrigatório dar o dízimo e ofertar? Dízimo e oferta, pergunta 2, né? Uhum. É ponto de salvação na sua igreja? Uhum. Começando aí pela última, né? Já vamos falar não, né? Ponto de salvação é só o ponto da cruz, né? É só o ponto da cruz, é ponto da salvação, né? A Igreja Presbiteriana do Brasil, eu não sei, eu acho que eu faço ideia, né? Mas o sistema de dízimos e ofertas na Igreja Presbiteriana, ela é voluntária, ela é incentivada, ela é ensinada, né? É demonstrado isso como dever de todo crente, apoiar financeiramente. É claro que ninguém vai ficar aqui averiguando a vida das pessoas, mas serão ensinadas e incentivadas a apoiar financeiramente a igreja onde ela está. Só que o ponto é que no sistema presbiteriano, toda a arrecadação de uma igreja local, ela fica na igreja local, né? Ela envia alguma porcentagem para ajudar o trabalho regional e o trabalho nacional, tá? Mas 90%, vou colocar aqui, da sua arrecadação fica na igreja local. Então, a igreja local, ela vai ter suas atividades sustentadas por ela mesma, né? As programações, né? Os eventos, né? Se eventualmente não conseguir pelos recursos que possui, por meio de ofertas e dízimo, obviamente vai pedir ajuda para a própria comunidade a se envolver, né? No nosso caso aqui mesmo, é dos dízimos e das ofertas que nós compramos as cestas básicas que nós entregamos para famílias carentes do bairro, que a diaconia entra em contato, né? Uhum. Então, o sistema financeiro aí do adventismo parece que é muito centralizado. Aí eu não sei. Inverso, é completamente inverso. Fica 100% dos dízimos, 100%. Vai direto para a associação e lá eles fazem o que eles bem entendem. E das ofertas, uma porcentagem fica para a igreja e outra porcentagem, novamente, vai para a associação. Algumas igrejas, parece, se eu não me engano, em algumas associações, passaram votos de as ofertas começarem a ficar 100%, 80% na igreja. Mas a igreja adventista local não fica com quase absolutamente nada. É muito estranho isso, no mínimo estranho, né? Porque é na igreja local que tem necessidades, né? É na igreja local que tem demandas, né? Então, a igreja presbiteriana, ela é ao contrário, né? E olha como que as coisas acontecem aí, ainda, né? Como quando começamos uma congregação, a igreja mãe que mantém essa congregação, entendeu? Legal. Até ela ficar independente. Acontece que depois, às vezes, ela ficar independente, passa alguma crise, pessoas vão embora, ela vai precisar de ajuda. Outras igrejas, aquela pequena parcela que eu mencionei para você, que vai para a região, então vai ser
também destinado ali para ajudar, para aquela igreja conseguir sobreviver mais um tempo ali e reerguer, né? Então, no nosso caso, é ao contrário. Toda, né, verba fica na igreja local. Então, aqui, ó, exemplo, nós temos a igreja central aqui de Sinop e a igreja presbiteriana Violetas de Sinop. Os recursos lá nossos não vão para lá, nem o deles vem para cá, nada, né? Tudo que nós vamos fazer é dos nossos recursos, né? Então, uma vez por ano, nós temos a Assembleia Ordinária de prestação de contas, né? Então, a igreja é convocada, tem que ter quórum, a igreja é convocada e o tesoureiro vai passar para a igreja a arrecadação do ano, os gastos, né? O que gastou com o sustento do pastor, o que gastou em envio de dinheiro para missionários, o que gastou com o ministério infantil, com o louvor, com a diaconia, enfim, tudo é colocado com os funcionários da igreja. Então, tudo é colocado, a Assembleia aprova, é aberto, né? No caso aqui, tem tesoureiro, né? Então, como eu sou a pessoa jurídica, né, responsável pelo CNPJ da igreja, então um pagamento só é liberado depois que o tesoureiro e eu assina, e é ele que tem o acesso a essas notas e depois apresentado à igreja. Então, nesse ponto, né, trabalhamos sim com dízimos e ofertas, as pessoas sabem o quanto é que o conselho local decidiu pagar para o pastor, o que gasta com o pastor, né? O conselho local que destina verba para aquela ou para aquela sociedade, enfim, isso tudo é colocado. Então, eu acho que dessa maneira fica muito mais claro, né? Muito mais transparente, né? E as pessoas sabem que o que ela está ofertando e dizimando é especialmente para a igreja local. Excelente. Além de transparente, acessível para as pessoas, é acessível. Uma das Exato. coisas que mais machuca o adventista é porque, além, óbvio, de atrelar dízimo com salvação, que é uma heresia completa, eles colocam a situação de uma forma que a igreja local ela tem que correr a segunda milha. Porque, olha só, pastor, vou te dar um exemplo, tá? Uma igreja adventista aqui recente, eu participei, arrecadava por ano 1,2 bilhões de dólares em dízimos e ofertas. 1,2 milhões. Desse valor, no final de um ano de arrecadação, 870 mil dólares evaporaram. Foram totalmente destinados para a grande central de associação. Agora eu vou te mostrar o que aconteceu depois. Essa mesma igreja que mandou mais de 800 mil dólares para a associação, no momento que passou dificuldade com o sistema de ar-condicionado no verão, acima de 42 graus, quase às vésperas de fechar as portas da igreja por causa da prefeitura, por um sistema completamente errado que montaram na igreja, e estava para o teto literalmente ceder sobre o santuário. Todas as questões de segurança, de eletricidade, enfim, já uma igreja antiga, uma igreja com mais de 80 anos, sofrendo os efeitos do tempo. Resultado, como é que a igreja, durante todo esse processo, mandando dinheiro para fora, vai ter recursos para conseguir resolver um templo de que cabe ali pelo menos 800 pessoas. E aí a igreja falou assim, olha gente, a associação, para onde nós enviamos, ajuda a gente agora. Dá uma força para a gente que a gente está com essa situação literalmente caindo na cabeça. A associação, não, a gente não tem dinheiro. Não tem como mandar para vocês. Os membros se reuniram na Assembleia, falaram o que poderemos fazer. Refinanciaram o terreno da igreja para poder ter recursos para pagar a reforma, para não fechar a igreja e para continuar mandando os mesmos 800 e poucos mil dólares todo ano para a associação. Esse é o sistema adventista. Então, isso é predador, né? Isso ele estrangula as igrejas, né? E aí, como que faz, né? Qual é a seriedade dessas ofertas e esses dízimos? Afinal de contas, o dízimo não é para a casa do Senhor, né? É para onde está indo, né? Então, é tudo estranho, né? Tudo estranho. Já no caso aqui do presbiterianismo, existe um fundo nacional de auxílio para a construção. Às vezes, dando um exemplo, aqui nós
compramos um terreno, né, que estava do lado da igreja e queríamos aumentar. Mas o valor era acima do que nós poderíamos comprar, né? Então, o que foi feito? Né? Entrou em contato com esse fundo nacional, que é aquela verba que nós enviamos, certo? Uhum. E ali eles fazem uma avaliação, é claro que tem demanda para o Brasil inteiro, né? Então, um ou outro não vai poder ser atendido, né? Então, entra-se em contato, apresenta o projeto, né? Mostra que apoiamos esse fundo nacional, que é enviado aí para o Supremo Conselho, aprova e eles fazem o empréstimo, né, do valor para comprar. Devolvemos esse valor para que faça empréstimo para outros conseguirem comprar também, né? E então, assim, neste ponto, aí eu já não conheço muito o sistema batista, o metodista, tal, mas nesse ponto o presbiterianismo, nesse uso dos recursos, é muito correto, porque a igreja local, ela é a responsável e ela é que vai usufruir, né? Sim. Ou decidir abençoar, como nós fizemos agora com o caso do Rio Grande do Sul. Eu entrei em contato com um presbítero de uma das igrejas lá no Rio Grande do Sul e comuniquei a eles que a nossa igreja aqui, decisão do conselho, iria por 3 meses enviar um valor X para eles usarem da melhor forma que eles entenderem, né? Amém. Então, nós fizemos isso. A igreja aqui local, com os seus recursos, ajudou uma igreja local lá também, além de tudo que nós também já fazemos, né? Mas por quê? A igreja pode gerenciar seus recursos, né? E aí, no caso desse que você contou, olha só, quantas outras igrejas com dificuldades essa igreja poderia ter ajudado com esses 800 mil aí que perdeu, né? É verdade, exatamente. É complexo, pastor, é um assunto bem complexo, mas, enfim, as pessoas vão aos poucos se libertando. Pastor, essa foi a última pergunta. Então, a gente cobriu aqui uma variedade de temas aqui em 1h30 sobre a igreja presbiteriana. A gente entende que não é nem a pontinha do iceberg em termos de realmente do que é o presbiterianismo, mas ajuda a gente a entender a realidade, o tete-a-tete do chão, né, realmente da igreja e como isso acontece lá dentro da vivência, principalmente sua como líder da comunidade. Pastor, como última mensagem, o que você diria para alguma pessoa, tanto adventistas como você citou, né, talvez testemunhas de Jeová, outras pessoas estejam pensando, falando, olha, vou fazer esse movimento, vou começar a procurar um novo local, e por que eles devem dar uma espiadinha na igreja presbiteriana? Olha, não acredite mais em Ellen White, que diz que todas as outras igrejas são Babilônia, né? Talvez é isso que está aí prejudicando a sua liberdade ou a sua libertação, né? Pode ter certeza, o Espírito Santo tem uma comunidade cristã para oferecer para você, seja ela presbiteriana, batista, mas enfim, algum lugar em que você vai se sentir bem. E você, ao olhar João 14,6, onde Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, não será oferecido para você a denominação como caminho, o profeta local como a verdade. Você precisa estar numa comunidade cristã que olhe para Cristo como o único e suficiente Salvador. Aí sim você vai poder conviver com uma comunidade, com uma igreja que sirva a Cristo. Então, não tenha medo, né? Talvez o que acontece com você é aquela síndrome de cativeiro, né? Quando você é criado muito preso, com o alimento ali dado para você, a liberdade te assusta. Mas pode ir, né? Jesus disse que aqueles que o conhecem serão livres. Então, não seja exigente com denominações que não estão se colocando como o caminho da verdade. Elas têm falhas, ela tem erros, ela tem pecados, assim como você, mas tenha certeza que há denominações que servem a Cristo tanto quanto você deseja, né? Então essa é a minha palavra aí, e que Jesus, por meio do Espírito, ilumine seu coração e sua mente. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigado, pastor, pelo seu tempo. Foi 1h30, 1h40 bem aproveitados, eu creio nisso. Eu gostaria que o senhor mostrasse novamente o seu livro para a gente.
Eu vou colocar aqui um banner aqui embaixo. Se eu estiver errado, me corrija. A conspiração adventista. Aqui, no caso, é o pastor Luciano Sena. Saiu pela... Foi autopublicação? Qual a editora? Isso. Aqui, quando eu publiquei, eu era ainda evangelista, né? Depois de um tempo que eu fui ordenado ao ministério, né, pastoral, né? Esse livro, eu sei que já tem um tempo avançado, mas só me permita, porque de repente a gente pode, em um outro momento, conversar aí mais sobre o adventismo, né? Na perspectiva aí reformada. Mas o porquê esse livro saiu? Eu produzi ele de forma independente. Em 2013, Rodrigo, o reverendo Ageu Magalhães, um pastor da igreja presbiteriana, ele era diretor do seminário José Manuel da Conceição, ou JMC, em São Paulo. E lá ele fez uma semana teológica. E ele me convidou, na época, porque eu tinha, e tem ainda o blog, né, MCA Apologético, ele me convidou para falar sobre o adventismo. E aí eu falei, foi a primeira palestra que eu dei sobre adventismo, né? Estava muito nervoso, mas enfim, fui lá, graças a Deus, e tive aquela experiência. Em 2013, o que aconteceu? O nosso amado e ilustre Leandro Quadros mandou um e-mail para ele, dizendo para ele que eu havia dito várias besteiras ali, várias inverdades, faltou precisão acadêmica, e ele pediu para o reverendo Ageu tirar do ar do YouTube aquela palestra, porque eu tinha dito várias mentiras. O reverendo Ageu, como é um homem digno, mandou para mim o e-mail dele e disse, olha só o que o Leandro Quadros disse, né? E o Leandro Quadros ainda ameaçou, viu, Rodrigo? Ele disse, se você não tirar, eu vou expor o seu seminário no meu site, na época, na Mira da Verdade, né? Uhum. Que tem milhares de seguidores e será exposto, né, a imprecisão do seminário, que eu não quero fazer, né? O reverendo Ageu mandou para mim, eu falei, pastor, eu encaminharei para o senhor toda a documentação, porque uma palestra de 1h10, você não consegue documentar tudo, você vai fazer afirmações e aqui ou ali você sabe que está mencionando algo, mas não vai dar tempo para pôr slides, tal, né? E eu respondi uma resposta para o reverendo Ageu com 26 páginas, eu lembro certinho, no Word, né? Tudo documentado, tal. Aí o reverendo Ageu recebeu, passado 20 dias, algo do tipo, o Leandro Quadros entrou em contato com ele novamente e falou, o senhor conversou, o senhor viu, né? Aí o Ageu só respondeu assim, eu entrei em contato com o evangelista Luciano e as respostas que ele me deu foi muito satisfatória, ponto. Aí o Quadros novamente falou, eu duvido que o senhor tenha lido todas as referências e tal, amanhã eu vou postar, e aí ele postou. E aí ficou aquele negócio, ele expondo, né, o JMC, a minha palestra, um monte de gente que não conhecia adventismo começou a falar, olha, aí eu conversei com o reverendo Ageu, eu falei, vamos deixar o povo falar tudo que tem e depois o senhor publica a minha resposta, né? Sim. E aí publicou. E ali foi o início do livro, né? Porque eu peguei todas aquelas informações, fui aumentando, fui pesquisando, foi ali que eu descobri algumas coisas, como a questão da trindade adventista ser diferente, porque o Leandro Quadros, na resposta, disse que havia um erro na doutrina da trindade metodista, certo? E eu falei, nossa, a igreja metodista sempre foi ortodoxa. E eu fui averiguar, não tinha erro nenhum. Na verdade, é porque o pensamento dele era diferente, né? Então, aí virou o livro A Conspiração Adventista, produção independente minha, e aí eu apresento alguns argumentos aí sobre a Ellen White, sobre 1844, sobre a doutrina do sábado, etc., e está aí o meu trabalho, né? Excelente, excelente. E tem disponível para o pessoal, se quem quiser adquirir, como que a gente faz para entrar em contato com você? Aí é comigo mesmo, né, diretamente, né? Eu tenho um canal no YouTube, né, Pastor Luciano Sena, né? E aí nesse canal a pessoa pode mandar uma mensagem lá para mim, eu vou enviar para a pessoa o contato, né? E aí eu vejo o valor, né, do correio e o valor aí do custo do livro, mas eu ainda tenho alguns comigo, né? Eu digo assim, eu trouxe uma informação que muitos apologistas não tinham trabalhado, à exceção
do pastor Paulo Batista, né, que você conhece, né, que escreveu os 7 mitos do Adventismo, né? Veja, a igreja adventista, o Rodrigo, ela nega a inerrância bíblica. Samuel Bacchiocchi diz que uma das razões de negar a inerrância bíblica é a forma de Ellen White produzir seus livros. Afinal, tem erro, mas ela é inspirada, né? Então, eles negam a inerrância bíblica. E antes, tanto do Paulo como do meu livro, você não encontra os apologistas mencionando isso, você não encontra a questão da própria Trindade, né? Infelizmente, às vezes a apologética só bateu nas mesmas teclas, né? Falando de Miguel, que Jesus era Miguel, um ponto ou outro aqui do sábado, né? Mas tinha muita coisa a ser trabalhada, né? Sim, exatamente. Eu vou aqui só para te dar um exemplo, vou te mostrar aqui rapidamente. Eu tenho mais ou menos uns 8 volumes, pastor, de livros como esse aqui, só para você ter uma ideia aqui do tamanho desse livro, olha. Também da grossura desse livro. Esse livro possui, todos eles possuem uma média de pelo menos 800 páginas. E eles são do tamanho de uma folha de A3. Então imagina 800 A3 pilhadas. O que estão dentro desses livros aqui? Todos os artigos de jornais da Igreja Adventista, desde a sua fundação até o ano de 1963. Todos. E todos os jornais. E aí, quando você abre aqui, olha o tamanho das letras. Muita coisa, hein? Muita coisa. Então, aqui, só para eu te dar um exemplo, esse aqui é um Review and Herald, que é do dia 14 de fevereiro de 1893. Faz tempo. Agora, imagina, quase 10 volumes de 890 páginas, a 3 página dupla. Aqui, só nesse material, não preciso nem abrir os livros de Ellen White. Eu não preciso abrir nenhum deles. Pode pegar todos os livros de Ellen White, colocar no cofre e jogar no fundo do mar. Só isso aqui é suficiente para pelo menos uns 10 anos de exposição do que é o Adventismo. No Brasil, a igreja evangélica não tocou nem na superfície. Existem coisas extremamente pesadas dentro da teologia adventista que, infelizmente, estão inseridas dentro da teologia, dentro da didática de como eles aplicam a escola sabatina, Novo Tempo, Rádio Novo Tempo, assim por diante. Então, pastor, tem muito trabalho a ser feito. Exatamente. Muito trabalho a ser feito. E nós somos gratos a Deus, Rodrigo, pelo trabalho que você tem feito e que o Senhor continue cuidando de você, da sua família, da sua fé, do seu trabalho, tá? Temos também divulgado, tá? O seu trabalho e esperamos que continue dando frutos para a glória de Deus. Vai dar sim, com certeza. Já tem dado aí muitos frutos. E isso é uma parceria, né, pastor? A gente já tem conversado já há um bom tempo, né? Já pode-se dizer aí, pelo menos há um ano a gente vem conversando pelo WhatsApp, outros pastores também, apologistas, Martinez, etc. Existe um movimento de despertamento no Brasil, que é o que deveria acontecer, como que acontece aqui nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o americano não tem dúvida com relação a Mormons, Testemunhas de Jeová, Adventistas, eles não têm dúvida. É seita, ponto, acabou. Qual a próxima? Vira a página. Mas, infelizmente, no Brasil ainda não tá nesse nível. Mas a gente vai chegar lá. Amém. Chegar lá. Estamos juntos. Obrigado pelo apoio, obrigado pelo seu tempo, principalmente. Mais uma vez aí, gente, entre em contato com o pastor. Quem quiser o contato dele, siga o canal dele. Procure no YouTube, Pastor Luciano Sena no YouTube. Você pode entrar em contato diretamente com ele para pegar o livro A Conspiração Adventista. Vale a pena, indico 100%. E vamos até o próximo. E vamos tê-lo de novo, pastor, um dia para a gente falar sobre o seu testemunho e para a gente falar de Adventismo. Aí vai dar umas 3 horas aí. É provável, né? Umas 3 horas. Obrigado, pastor. Obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Que Deus abençoe você e sua família. Não tenha medo. Visite uma igreja presbiteriana próxima à sua casa. Você que está aí buscando uma nova comunidade. Vai lá, visite, veja como acontece, como funciona. Eu tenho certeza que se você estiver em Sinop, visite a igreja do pastor Luciano Sena, que vai ser um prazer também para ele receber você. Um abraço e até a próxima.